Então, pessoal, continuando aqui as nossas notas introdutórias, nós encerramos a nossa primeira aula perguntando se existe uma importância entre o direito e a contabilidade e se essa relação ela, ela é importante no sentido inverso também, se a contabilidade é importante para o direito é importante para a contabilidade, enfim, fica para a nossa reflexão. Agora a gente vai saber como é que esse direito ele é aplicado, porque nós vivemos, como já vimos, num sistema jurídico, né? No nosso território, é, temos vários sistemas jurídicos, mas enfim, como é que se trata da aplicação dessas normas de direito, né? Como é que essas normas de direito são aplicadas, tá certo? Então, nós temos aí a aplicação das normas de direito e princípios do direito que vão reger toda essa relação que nós chamamos de relação jurídica, tá certo? Então, nós temos aí a aplicação das normas do direito, certo? Então, vamos aqui mais à frente, e aí nós vamos perguntar quem é que vai aplicar? Quem vai aplicar as regras, as normas, o direito positivo, o direito posto, o direito que é encontrado nos códigos, nas leis, nas normas, nas regras, nas resoluções, nas instruções normativas, nos CPCs, né? Enfim, todas as normas que a gente vai encontrar pela nossa frente. Quem é que vai aplicar? Isso aí vai se chamar de aplicabilidade do direito, ok? Então, o poder judiciário brasileiro é o poder, vamos dizer assim, que tem essa autoridade para a aplicação das normas, tá? Então nós temos aqui um quadro específico mostrando os órgãos do poder judiciário brasileiro. Isso aí vai ser motivo para uma aula nossa, tá? Mas nós temos aqui desde a base, o Poder Judiciário desde a sua base, pense aí na sua cidade, na sua comarca, no juiz de direito aí, um ou dois ou três nas cidades maiores, né? Até subindo, a gente chama de grau em grau, ou de instância a instância, até chegar no maior, vamos dizer assim, tribunal judicial do país, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esses órgãos aqui do Poder Judiciário é quem vai aplicar, tá? Então, a aplicação fica por conta dos órgãos do poder judiciário, tá? Então, nós vamos ter o Poder Judiciário aplicando. O que é que o Poder Judiciário vai aplicar? O que vai aplicar? Tá? Vai aplicar as normas do direito positivo, ok? E o que é o direito positivo? Na aula passada nós vimos que é o direito estabelecido, posto pelo Estado, tá? Então, o direito posto pelo Estado é o direito positivado, o direito que está escrito. E nós vimos que temos uma divisão em público e privado. Como na aula passada nós falamos que essa divisão ela já está um pouco assim tendente a desaparecer, porque há, como exemplifiquei, num ramo que se considera de direito privado como direito civil, já existem muitas normas de direito público, tá certo? Em cima. Então, nós temos aqui uma nova classificação, onde, recentemente, nós temos aí direitos difusos,
tá? Direitos difusos, então a gente encontra, por exemplo, o direito do trabalho com misto de público e privado, o direito previdenciário, o direito do consumidor, como a gente exemplificou, normas de relações contratuais privadas, mas com muita incidência de normas de direito público, ok? Então nós temos aí essa, vamos dizer assim, essa classificação do direito, né, trazendo mais a questão do direito difuso, tá? Então, o que é que vai ser aplicado pelos tribunais? As normas. A gente vai ver também mais à frente como o nosso sistema é o civil law, vocês viram, a base de tudo é a lei, impera a lei. Mas também o juiz, ele pode utilizar de outros instrumentos que vão auxiliá-lo na decisão e na aplicação das leis. Antes de aplicar, os órgãos judiciários, através dos seus membros, dos julgadores, dos juízes, só retomando aqui um pouco que essa aplicabilidade, essa aplicação das normas, ela tem, você poderia até perguntar, questionar, e me ocorreu agora, professor, e do âmbito administrativo, tá? Você tem aqui, quem vai aplicar? Poder Judiciário, é porque o poder Judiciário vai dar a palavra final. Mas a gente vai entender um pouquinho mais na frente que existe também o âmbito administrativo, né? De um só dos poderes, que é o poder executivo. Ele também tem a sua aplicação das suas normas. O próprio poder legislativo, que faz a lei, também internamente tem suas resoluções. Tá? Então, eles vão ser aplicados em nível dos três poderes. O poder judiciário é quem dá a palavra final no nosso sistema. Ok? Mas antes de aplicar, o que é que tem que ser verificado? Primeiro, tem que se interpretar a norma. E essa interpretação, ela não é fácil, tá? Porque ela pode haver uma interpretação de uma norma de várias espécies. A doutrina jurídica, a ciência jurídica, ela traz também como requisito para aplicação das normas que, além de se interpretar, essa norma ela tem que se integrar, vai integrar a norma ao contexto, ao fato social, ao acontecimento, ao valor, tá? Tem que haver uma integração entre normas, entre sistemas, entre regimes, tá? Tem que se verificar também a eficácia dessa norma, se ela é uma norma vigente, se é uma norma que já está revogada, se é uma norma temporária, tá? Tudo isso tem que ser avaliado. E também se verificar os princípios. Os princípios são preceitos, como a gente viu lá no conceito de direito, conjunto de normas, regras, de princípios, né? Princípios que vão regular as relações humanas, as atividades humanas, para que para que no final se traga a paz social, o bem da sociedade. Essa interpretação, analisando primeiro o ato de interpretar, nós vamos ter, como explica o Sérgio Pinto Martins, interpretar a norma significa explicar, analisar, esclarecer, indicar o conteúdo da palavra, frase ou norma. Então, nós temos, no primeiro momento que você pega uma norma, uma regra, uma lei, você vai ter que interpretá-la nesse sentido, em vários sentidos, vários aspectos. Primeiro, o sentido gramatical ou literal da norma, você vai verificar o que é que as palavras querem dizer, o que é que os termos técnicos dizem, tá? Por exemplo, quando você pega um termo
é, um termo técnico muito usado no direito, e aí você tem dúvida, você vai ter que procurar entender, porque aquela interpretação vai te levar ao sucesso, né? Ou aí a derrota do seu pleito, da sua argumentação jurídica, tá? Então tem que se entender o que é, qual é o sentido gramatical das palavras, dos termos técnicos, tá? Nós temos também a chamada interpretação lógica. A interpretação lógica é uma que faz conexão, é uma norma que tem início, meio e fim, é uma norma que não se perde, né, na sua textura, no seu objetivo, nas suas conclusões. A interpretação teleológica ou finalística é aquela que você quer saber qual a finalidade da lei, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer um exemplo que a gente vai mostrar como acontece cada parte dessa de interpretação da norma. A sistemática é feita uma análise em conjunto, a extensiva ou ampliativa, o sentido da norma pode ser mais amplo do que o que está escrito ali. Aí vai entrar aqui o que? A argumentação de quem aplica, o convencimento dos juízes e, e até mesmo a ajuda, a chamada jurisprudência, outras decisões dos tribunais, da analogia, decisão em casos semelhantes. Então, a interpretação pode ser também restritiva ou limitativa, quer dizer, restringe o sentido, pode ser histórica, toda lei, toda norma tem uma evolução de pensamento histórico, já falamos isso na primeira aula. Tem que ter uma interpretação autêntica, é quando ela é feita pelo próprio órgão que a editou, e sociológica é a norma sempre dentro do seu fim social, do contexto e realidade social. Ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplificando. A Lei Complementar número 128 de 2008 altera a Lei Complementar 123 de 2006 e insere dispositivos como o artigo 18-A e seu parágrafo 1º. Essa lei aqui é a lei que institui a figura do microempreendedor individual, o chamado MEI. Como é que se puxa essa questão da interpretação para dentro de um texto positivo escrito dessa forma? Então, você tem lá a lei, a norma, artigo 18-A da lei 128, tá certo? Que modificou a lei 123, diz lá, o microempreendedor individual, MEI, poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista nesse artigo. Vamos pegar um pouco aqui do slide passado. O que é que a gente pode usar aqui de interpretação gramatical? Então, sentido, por exemplo, da palavra auferida. Se você começa a ler uma lei e vê uma palavra que você não conhece, você vai ter que entender o que é. Então, independente da receita bruta por ele auferida, esse auferimento aqui é exatamente o recebimento, o ganho, quanto faturou de receita bruta, né? Quando a gente fala em salário, em vencimentos, né? Quanto a renda auferida, tá? Interpretação gramatical. Interpretação lógica, a regra vem dizer o que é o microempreendedor e o que ele já pode optar, né? Na questão do recolhimento dos impostos. Sistemática, a sua análise é feita teológica ou finalística, perdão. Qual é a finalidade dessa lei aqui? É dizer exatamente, mostrar os benefícios fiscais do microempreendedor individual. Qual é uma interpretação sistemática? É que ela é analisada em conjunto, né? Você, além do artigo 128 da Lei Complementar, da Lei 128, Complementar 128, também a Lei Complementar 123, tá?
E aí você também, olha, puxando aqui para sistemática, análise em conjunto, tá? Você pega esse artigo e aí você tem o parágrafo primeiro desse artigo que diz: para os efeitos desta lei complementar, qual é a lei? Essa que está tratando do microempreendedor, a 128 de 2008. Considera-se MEI o empresário individual que quem é considerado microempresário individual? Que se enquadre na definição do artigo 966. Então, aqui já há uma análise em conjunto de outra lei, tá certo? Que é a 10.406, o conhecido Código Civil Brasileiro. Então, você quando lê a lei complementar e fala do MEI, o parágrafo primeiro vai dizer que considera-se MEI aquele que se enquadre na definição do artigo 966. Aí você vai lá para o artigo 966 do Código Civil Brasileiro e você vai ter lá a definição de empresário, tá certo? Então, é uma análise é, sistemática, tá? Quando a lei, essa lei se refere a 123 complementar, começou a tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, que é o Estatuto das Micro, né, chamada. Ela já trazia em 2006, veja, antes do aparecimento da figura do MEI, já estendia o seu sentido para a figura de microempreendedores individuais, que vieram a ser regulamentados pela 128 em 2008. Então, nós temos aí uma interpretação extensiva, a lei amplia. Quando a lei quer restringir o sentido dela, ela vai dizer que só é considerado MEI, tá? Só pode ser considerado MEI quem se enquadre, ok? Quem vá se enquadrar nessa definição de empresário que existe lá no artigo 966. Vocês vão ver isso detalhadamente na disciplina de Direito Empresarial, tá certo? Que é a terceira disciplina de Direito de vocês aí, da matriz curricular. Então, nós temos histórica. Então, toda a história, todo o projeto, como é, a gente falava na aula passada, a questão da informalidade. Então, a história de trabalhadores que não conseguiram emprego, foram trabalhar de forma informal e tudo. Isso aí tem um sentido para que surja no ordenamento uma lei que venha beneficiar microempreendedores, inclusive formalizando com direito à previdência, a benefícios. Autêntica. Então, quem editou essa lei? Quem foi que editou? Tá? O governo federal, né, editou, juntamente com o Poder Legislativo, então eles vão analisar e dar as suas opiniões. E sociológica também, um pouco do contexto da realidade social, nesse caso aqui envolvendo trabalhadores informais, que a partir de 2008 passam a ser formalizados, tá certo? E é importante demais aqui para a questão contábil, fiscal, né? Porque é uma forma bem simples, mais simples de constituição de empresários, mas que já é amplamente aceita no nosso ordenamento jurídico nacional. Quem vai aplicar? Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário ele está regulado pela lei maior, que é a Constituição Federal. Dos artigos 92 a 126, nós vamos entender um pouco do Poder Judiciário. Já falei, será motivo de uma das aulas aqui da organização administrativa nas instituições de direito público e privado. Tá? Essa foto aqui é uma visita que eu fiz ao Superior Tribunal de Justiça, né, que é a Corte maior abaixo do Supremo Tribunal Federal, que é a maior do Brasil, né? Em segundo grau de importância vem o STJ, que às vezes funciona como a última instância de algumas causas que não passam ao Supremo Tribunal Federal. A sede dos tribunais superiores, como esse aqui, já adiantando, o STJ é em Brasília, e aqui estávamos aí numa sessão de um dos órgãos do STJ, né, o Tribunal Especial
formado por 15 ministros, tá? E estávamos aí durante uma sessão do STJ, isso há pouco tempo atrás. Integração. Então, temos lá interpretação, depois integração. Integrar a norma. Integrar a norma é exatamente completar, inteirar, suprir lacunas que existam na norma jurídica. No direito brasileiro, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com. Então, muitos casos vão haver que que não existe ainda uma regulamentação. Então, você vai ter aí se o caso for parar diante do judiciário, o juiz vai julgar pela analogia, que são casos parecidos. Veja que ele já sai um pouco da lei, a lei já disse o que tinha de dizer e ele vai julgar pela a analogia, pelos costumes, quais são os costumes, né, que regem aquela situação, pelos princípios gerais de direito, que é matéria do final dessas nossas notas introdutórias, e pela equidade, que é um princípio de igualdade autorizada pela lei. Por exemplo, o artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o juiz pode julgar de acordo com a equidade. Essa equidade ela deve ser autorizada por lei e aplicada em relação aos trabalhadores. E aí chegamos na eficácia das leis. O que é eficácia? É quando a lei tem que produzir efeitos jurídicos concretos. Então, a produção de efeitos jurídicos concretos, ao regular as relações, é a denominada eficácia das leis. Essa eficácia, a lei tem efeito global, quando é para todos, e tem efeito parcial, quando serve apenas para uma classe específica. Então, voltando aqui, o regulamento do imposto de renda pessoa física serve para todas as pessoas físicas. Tá? Claro que vão se ver aí quem são isentos, quem não são e tal, mas o regulamento é geral, erga omnes. A eficácia parcial é quando você tem uma classe específica, por exemplo, os microempreendedores individuais são tratados de forma igual entre eles, né? Então, aquela lei tem uma eficácia só para os microempreendedores individuais. A eficácia no tempo refere-se à entrada da lei em vigor. Então, a gente tem um processo legislativo, começa com um projeto de lei, aí vai para a apreciação das casas legislativas, seja em nível municipal, estadual ou federal, depois passa por um processo de votação, de emendas, de discussão, até chegar o momento da sanção da lei, a promulgação e a entrada em vigência. Então, essa lei tem eficácia no tempo, tá? Que se refere quando é que a lei entra em vigor. A lei entra em vigor na data da sua publicação, é a regra. Se inexiste disposição expressa na lei, a lei não diz quando ela entra em vigor, tá? Vai entrar 45 dias depois de oficialmente publicada. Se ela diz vai entrar na data da publicação, na data que for publicada, entra em vigência. Ou na data que vem expressa na lei, tá? Que pode ser mais de 45 dias para adaptação. Como, por exemplo, aqui o Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tá? Ela começou a ter vigência a partir de 2003, porque foi um ano, a lei diz lá no final que esse código entra em vigência a partir de 1º de janeiro de 2003, porque era o tempo do Brasil se adequar, o país se adequar às novas leis civis. Então, a própria lei pode expressamente dizer quando ela vai entrar em vigência. Tá? E existe também a questão da irretroatividade. O que é irretroatividade? Atividade é o tempo que a lei começa a ser ativa. Retro é passado, então voltar à atividade, né? O retroagir à atividade.
E retroatividade quer dizer que não volta os efeitos da lei. O efeito da lei é a partir da data da sua vigência. Mas a gente vai ver no direito que alguns casos poderão retroagir se for para beneficiar, tá? Se for retroagir para prejudicar, não. Então é muito usado no direito penal a regra de retroagir para beneficiar o réu. A pessoa está respondendo um crime e ele é condenado à pena máxima daquele crime, que era 10 anos. Tá? Começa a cumprir, cumpriu 2 anos. Se a nova lei vem dizer que a pena máxima daquele crime passa a ser 8 anos, então ele tinha sido condenado pela lei anterior a 10, tá certo? A pena dele vai baixar para 8. A lei retroage o efeito para beneficiar. Se a lei dissesse que a pena máxima seria maior, 14 anos, como ele só pegou 10, ela não pode voltar para ele pegar 14, tá? Ele permanece naqueles 10. Então, essa retroatividade legal é para beneficiar, tá certo? Nesse contexto da eficácia da norma, nós temos a questão da revogação. O que é que vem a ser revogação? Revogação é o final da vigência da lei. A lei também morre. Quando? Quando ela é revogada. E ela é revogada como? Por outra lei que a modifique totalmente ou que a extinga, né? Termine. Essa lei aqui não tem mais vigência, tá? Agora, a lei também pode revogar só uma parte. Da nova lei pode revogar só uma parte da lei que está vigente. Essa revogação parcial é chamada derrogação. Se ela for uma revogação total, você tem uma abrogação, ou uma revogação absoluta. Abrogação, revogação total de uma lei por outra. E derrogação, revogação parcial, chamada derrogação. Ok? A lei também tem a sua vigência e eficácia no espaço. Por exemplo, a lei entra em vigência aqui no país, mas ela vai ser usada aonde? Em qual território vai ser aplicada a norma? Tá? Então, a gente pegou aqui uns lembretes aqui, né? Trazidas de domínio público aqui da internet, um esquemazinho, que vai dizer que nós temos uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que a vigência da lei ocorre no espaço. O princípio, regra, é o princípio da territorialidade. O que é isso? O país somente pode aplicar a norma jurídica nacional. Eu não posso aplicar nenhuma norma lá de fora aqui. Isso é a regra. Tá? O Brasil adotou a teoria da territorialidade moderna ou temperada. Exemplo, a aplicação de sentença estrangeira em solo brasileiro, desde que homologada pelo STJ. Veja aqui o tribunal STJ, né? Aquilo que eu mostrei onde nós estivemos. Tá? O que é que acontece aqui? Você tem um indivíduo que é condenado lá fora, com uma sentença estrangeira, e ele vem aqui para o Brasil e recebe uma acolhida. Então, essa pena, essa aplicação da sentença lá, pode ser aqui no Brasil, desde que haja uma homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, esse princípio da territorialidade diz que nenhuma lei lá de fora vale aqui, a não ser aquelas aceitas por tratados e convenções internacionais. Né? E nenhuma lei daqui também vai ter a vigência lá fora. Só que nós temos aí dois conceitos de território: um território real, um território ficto, mas que se considera território também. O que é território real? Onde é que a lei brasileira vai valer? Então, você tem o solo, é território, o nosso subsolo, o espaço aéreo, as águas continentais, as baías, os golfos, as formações geográficas internas, a faixa de mar exterior de 12 milhas, Convenção das Nações Unidas, somente sobre direito do mar, nós temos esse território real. Mas também pode ser considerado território nosso as aeronaves nacionais em qualquer lugar. Então, você tem um avião aqui
brasileiro, em qualquer lugar ele é considerado o avião território nacional, tá? Então tem que se respeitar. Navios e embarcações estrangeiras em águas brasileiras, tá certo? Então é considerado território, né? Navios mercantes nacionais, desde que não estejam em território de outro país, porque à medida que o navio mercante entra no território do país, passa a ser considerado território deles. Navios e aeronaves de guerra nacional em qualquer lugar. Se o navio da Marinha Mercante atraca lá no porto da Itália, esse navio é um navio considerado território nacional. Em contrato celebrado em território ficto, aplica-se a norma brasileira, tá? E aqui, no caso, a norma brasileira. Aqui nós temos o Brasil, subsolo, espaço aéreo e essa faixa de mar aqui como território brasileiro. Então, a vigência do espaço da lei vai seguir o princípio da territorialidade. E aí nós chegamos aos princípios de direito. O que são princípios? Princípio, você chegar lá no campus 4, na unidade de Mamanguape, e entrar pelo portão lateral, né, ou até mesmo pelo portão central, descendo um pouquinho, ao se dirigir às coordenações, à biblioteca, ao nosso auditório, você vai ver aqui um gramado com um princípio básico aqui, que é o nome da instituição, UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Então, os princípios são, vamos dizer assim, o alicerce, o ponto de partida, o começo, que já vai dizendo onde é a instituição, qual é o contexto que você está envolvido. No direito, nós temos princípios gerais de todo o direito e nós temos vários princípios específicos em alguns ramos do direito. Esses princípios geralmente começam das fontes materiais e fontes formais do direito. Então, a fonte aqui é um olho d'água, onde pode nascer um rio daqui, né? E aí vai trazendo tudo quanto é regras, normas, relações jurídicas. As fontes formais do direito são as normas escritas, as regras, as leis. A maior fonte formal é a Constituição Federal. E as fontes materiais são os acontecimentos que acontecem, os fatos que acontecem, e dão origem a vários princípios do direito. Então, nós temos aqui princípios gerais e específicos, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal, né, do processo e em geral, princípio do direito de ação. Então, as pessoas têm o direito de agir, de entrar no Poder Judiciário, de entrar com o processo, de entrar com a ação. Os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todo processo que você for responder, seja em âmbito administrativo ou judicial, você vai usar desse princípio aqui maior, que é constitucional, o contraditório, quer dizer, você tem que contraditar, você tem que se defender, tá? Ou mesmo você tem que aceitar o que está sendo alegado contra você, mas você tem que falar no processo. E essa defesa que você faz, ela deve ser ampla, ela não pode ser de forma nenhuma defesa falha, tá? Tem que ser ampla. Até a própria confissão de um crime, a justiça vê assim, com certo receio, com certo cuidado, com certo zelo, que às vezes pode ser uma confissão forjada, forçada, coagida, né? Acontece muito isso aí no direito penal e outros direitos, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana, esse é um dos princípios maiores que nós temos, a questão da dignidade, né? Temos princípios específicos, por exemplo, no direito administrativo, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Os atos do prefeito municipal e dos membros do Poder Executivo ou da administração pública, ou os atos do coordenador do curso de Ciências Contábeis,
do chefe do nosso departamento, do diretor do centro, todos aqueles que trabalham, dos servidores públicos, tem que ser atos pautados na lei, impessoais, né? Que não sejam para favorecer pessoas, mas o direito, morais, públicos, todo ato tem que ser público e que tenha certa eficiência. E nós temos outros princípios. No direito tributário, por exemplo, vocês vão trabalhar muito com o princípio da anterioridade. O que é aquilo? A lei vale a partir do momento que institui o imposto ou o tributo, né? Ela não vai pegar casos passados. O princípio da igualdade ou isonomia, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Por exemplo, o microempreendedor individual que citamos, ele é tratado de forma desigual em relação a uma grande empresa, mas ele é tratado de forma isonômica, igual em relação aos outros microempreendedores. Então, se um microempreendedor individual tem um benefício, ele pode contratar, por exemplo, um empregado, né? E aí outro grupo lá vai poder contratar 2 ou 3 empregados. Não pode, a lei tem que ser isonômica para todos, dentro da questão tributária e geral. Legalidade também, só vai haver cobrança de tributos instituídos em lei. Vedação do confisco, que não seja aquele confisco já numa execução fiscal, que não é um confisco, aqui seria a penhora de bens, né? Confisco é você retirar a propriedade do devedor sem que haja o devido processo legal. Direito penal nós temos, já falamos, o princípio da irretroatividade, da legalidade, individualização da pena. Uma vez condenado por um crime, você não pode levar ninguém para substituir. Eu fui condenado, mas vou botar meu irmão que tem mais condições e saúde para suportar a cadeia. Não, não pode. Você que tem que cumprir, né? Indúbio pro réu é aquele princípio que diz, na dúvida, tem que ser a favor do réu. Então, você está sendo acusado de um crime lá, mas não tem provas, não tem testemunha, não tem nada. Se há uma dúvida, o processo deve caminhar em seu favor. No direito do trabalho, nós temos também um princípio muito forte, que é o da proteção, né? Proteção ao chamado, nessa relação, hipossuficiente. Geralmente, o empregado ele é menos poderoso do que o patrão, então há o direito se volta mais para lhe dar condições de sua defesa e da defesa dos seus direitos. E, na dúvida, também se decide em favor do trabalhador, né? O indivíduo alega que trabalhou durante 5 anos, 2 horas extras por dia, nunca recebeu, tá? E ele vai tentar comprovar isso. Se o patrão não tiver como confirmar que pagou aquelas horas, ou também que ele não trabalhou, que ele está mentindo, se houver uma dúvida, essa dúvida vai prevalecer o que o trabalhador pediu. Por isso que a importância das empresas estarem aí regulares, organizadas, né? Com sua questão fiscal, trabalhista, tá certo? Ter aí a participação de bons contadores, de bons juristas, para realizar um planejamento eficaz, efetivo e eficiente nas empresas. E aí nós encerramos, meus queridos, essa nossa segunda aula das instituições de direito público, pedindo para vocês que continuemos na nossa lida, ok? E eu deixo aqui para vocês um abraço, professor Chacon, e espero que possamos, dessa forma, continuar as nossas aulas. Vamos nos comunicando pelos nossos canais e, enfim, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A nossa aula é assíncrona e estamos juntos. Muito obrigado. Revisem, qualquer dúvida tiraremos aqui pelos nossos fóruns, ok? Um forte